Botou Paguete, espanou, com livrou pro chefe, gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira a gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. Deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Um dos maiores conhecedores da história do futebol morrinhense, Humberto Frauzino, é um ex-jogador de futebol local e contribuiu para a memória do esporte em Morrinhos com as suas pesquisas. Um dos 7 filhos de uma família tradicional, onde além dele os irmãos Zé Frauzino e Hugo também foram jogadores, Humberto defendeu a Associação Mariana e também o América de Morrinhos. Na década de 1950, o América vivia grande rivalidade com os times de Buriti Alegre, onde sempre era muito complicado jogar devido à hostilidade da torcida local. No entanto, Humberto não tinha o que temer, já que se casou com uma Buriti alegrense. O ex-jogador relembra confrontos épicos recheados de histórias legais, como contra o Rio Verde e também contra o Iumas, além do título de campeão goiano de 1957. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. No oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte, Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Maria Oliveira, a sua melhor opção na Grande Goiânia, 3503-1891. O futebol de Goiás e suas histórias. Venha a Morrinhos para conhecer mais da história do futebol do interior. Hoje estamos na casa de Humberto Frauzino Pereira. Por Humberto Frauzino. Quem foi Humberto Frauzino? Bom, eu sou daqui de Morrinhos, sempre morei aqui, nasci em 1934, sempre morei aqui. Minha família, sem querer elogiar ninguém, uma família tradicional aqui de Morrinhos. Meus irmãos sempre foram comerciantes, outro foi promotor, procurador da justiça, e
Tem um irmão que ainda mora em Goiânia, ele foi procurador da República, hoje está aposentado. E a gente vive aqui nesses 80 anos como Deus quer. Então, aproveitando, quem é a família Frauzino? Como é que veio parar em Morrinhos? Você tem ideia, os seus irmãos? Como é que era a família Frauzino aqui em Morrinhos? Como é que é? O problema é o seguinte, estou falando, todo mundo era comerciante, mexia com comércio aí, minhas irmãs eram professoras, eu trabalhei muitos anos na justiça e meu pai foi inclusive delegado aqui e meu pai mais a minha mãe são de Curumbaíba, eles vieram para cá já pequenos e são até primos. Aí aqui aqui se casaram e teve 7 filhos. Desses 7 filhos nossos, resta só 3. Aliás, 4. Eu, um irmão e mais 2 irmãs. Morreram 3. E os esportistas da família? O meu irmão, Zé Frauzino, ele jogou muito tempo no América, naquele América antigo. 37, 38, por ali. Meu irmão Hugo jogou num time que tinha que chamar Guarani. Inclusive, ele foi até fazer teste até no Uberaba. Numa época lá que ele tinha hoje parece que é médico, não sei se já morreu, chamava Nariz, um jogador que jogava lá, levou ele lá para fazer um teste. Esse irmão meu teve muito tempo, na época da guerra, ele foi expedicionário, e depois que terminou ele voltou e eles levaram para ele fazer um teste lá, que ele jogou no América também. Mas ali ele parece nos primeiros treinos lá ele machucou e veio embora e não voltou mais para lá fazer o jogo aqui. Dessa família, o Zé Frauzino e o Hugo e eu foram que mexemos com o esporte. Os outros não. Meu irmão tem um defeito muito grande. Esse irmão meu que mora em Brasília é torcedor do Flamengo. Seu Humberto, aí a família de vocês ajudou a fundar um clube aqui, um clube de futebol aqui em Morrinhos. O Mariana foi assim fundado com a ajuda de vocês? Foi. A Associação Mariana já existia há muito tempo. Então esse irmão meu, Zé Frauzino, jogava nele e o Hugo Frauzino jogava nele. Aí acabou a ação, a associação. Depois de um tempo, quando a gente já estava lá, a gente já fazia parte da congregação, era uma congregação mariana. A gente fazia parte da congregação mariana e resolvemos, então, vamos refundar essa associação. Aí, reuniram lá, resolveram e fizeram estatuto, esse trem, e refundaram ela. Engraçado que essa fundação, né, começou o seguinte. Naquela época era muito difundido o basquete, inclusive aqui em Morrinhos tinha uns jogadores, um time até mais ou menos regular, eles gostavam muito do basquete. Então, onde que nós fazíamos reunião, tinha um lote vago, nós fizemos uma quadra de basquete para a gente brincar. Às vezes ia lá para o campo do ginásio, brincava de basquete. E um dia nós estávamos numa fazenda fomos para comer pamonha e resolvemos levar uma bola. Aí fomos para um curral lá, uma lama desgramada e jogando bola lá. Aí jogamos, brincando, e ele falou: escuta, por que nós não fazemos um time para nós jogar? Aí vamos fazer. Aí fez esse time. Naquela época só podia jogar quem pertencia à congregação mariana. Ninguém mais não podia. Inclusive, muitas pessoas entravam na congregação mariana para jogar. Aí passou um tempo, a gente viu que a gente estava satisfeito assim, com aquele jogo que tem, mas só apanhando, né? Falei: ó, isso aí não vai dar certo. Vamos abrir. Aí reuniu lá a diretoria da congregação mariana, tudo, resolveu, não, então vamos trazer o jogador. Aí que trouxe o jogador, que aí melhorou bastante o time. E desses 3 irmãos aí, quem que era o melhor de bola? Para mim, o Hugo Frauzino. Ele jogava de back, ele era muito bom jogador. O Zé Frauzino era mais ou menos assim, e eu
mais ou menos. Mais ou menos assim, completa time. Nota 5. Eu vou te falar, eu não, sem querer puxar nada, eu não era, nunca fui craque, assim, nunca fui um João Serafim, um Rosquinho, nada. Quer dizer, a gente jogava com vontade, não gostava de perder de jeito nenhum. Aquilo que a gente pudesse jogar com raça, a gente jogava. Quer dizer, errava. A gente não era, eu não tinha assim muito, não tinha aquelas qualidades que tinha um Loló, um Rosquinho, um João Serafim, um Teobaldo, mas a gente jogava com vontade. Uma coisa que eu tinha, que todo mundo elogiava, era o chute. Bola, como te diz, falta perto da área, pênalti para mim. Dificilmente eu errava o gol. Mas força com aquela bola pesada? Bola pesada. Eu vou te falar um negócio aqui. O que acontecia? A gente brincava, estava esperando os treinos lá para começar o jogo. Eu punha a bola na cabeça da área assim. Quantas vezes eu chutasse que eu quisesse, eu acertava a trave. Não errava. A pontaria era espetacular. Inclusive, quando esse dia que eu falei para vocês, nós perdemos de 7-2 para o Goianás, o jogo estava 1-0 para nós e deu uma falta lá bem longe da área, estava meio chovendo. Aí o Lolo, Humberto, bate essa falta. Eu falei, não, Lolo, tá longe demais. Ele falou, não, pode bater. O campo tá molhado, você vai marcar esse gol. E estava quase na linha do meio do campo. Aí eu bati e marquei o gol. Quer dizer, nesse ponto, quando as faltas que tinha, chamava eu para bater. Era como é que fala? A qualidade que eu tinha. Agora, outras, não. Seu Humberto, e para participar da Associação Mariana que você falou, tinha que, porque assim, era uma congregação de devotos de Maria, e tinha que ser seminarista, tinha que ser estudante do colégio? Não. Só frequentar, a gente reunia, tinha as reuniões, tinha as missas pra gente ir, é só frequentar as reuniões e as missas. E nessa época, seu Humberto, que vocês criam uma associação Mariana, quais outros clubes assim já existiam aqui na cidade de Morrinhos? Ou existia rivalidade entre esses times? Como que era o futebol? Chamava Cruzeiro Esporte Clube. Era um time muito bom, bem treinado, tinha uns bons jogadores. Então, eu digo, como eu falei para vocês, o primeiro jogo da Associação Mariana foi contra o Cruzeiro. Perdemos de 5-2. Aí resolvemos fazer um segundo jogo. Não, perdemos de 4-2. Aí resolvemos fazer um segundo jogo. Quem sabe melhor, perdemos de 5. Aí falou, não, aqui não está certo, vamos melhorar esse trem. Aí era uma rivalidade, a Associação Mariana e a América. E o Cruzeiro. Quando jogava lá, ficava aquela praça ali, era uma praça aqui da rodoviária, ficava cheio de gente. Era uma rivalidade muito grande. Aí depois jogamos com eles, depois uma vez nós jogamos, empatamos de 1-1. Aí quando estava tendo um circo aqui, não jogava aqui, jogava tudo no ginásio. Aí viemos aqui para jogar com eles, fomos jogar com eles. Nessa época o Silvio Costa jogava na Associação Mariana e fomos jogar e estava estreando uma camisa. E ali a torcida deles era tudo Cruzeiro. Nós tínhamos torcedor, aqueles que pertenciam à Congregação Mariana. Quando eles entraram no campo, foi o maior foguetório que a gente viu na cidade. E quando nós entramos, só os marianos batendo pau. Nós ganhamos deles 2-1. Quem arbitrou o jogo aqui, devido à rivalidade nossa, Urias Crescente Júnior, que apitou o jogo aqui, veio de Goiânia para apitar aqui. Nesse jogo, nós ganhamos 2-1. Nosso goleiro, que chamava Zecão, pegou 2 pênaltis. Pegou um pênalti. No segundo, acabando o jogo, o Urias apitou um pênalti contra nós, que foi pênalti. Aí eles bateram, nosso goleiro defendeu e o Beck não rebateu a bola lá para aqueles mundos e o Urias acabou o jogo. Aí foi aquela farra nossa. Aquela Congregação Mariana, nem cerveja nem chegava na mesa, né? Aí nós fomos para um bar, comemoramos, tomando sorvete com Guaraná. Aí
ganhamos de 2-1. O Loló, que é o famoso jogador... tá aqui, ó. 2 de janeiro de 55. O Loló, que era famoso, ele jogava para a Associação Mariana, mas ele era político. Então ele não queria de maneira nenhuma criar caso com os outros que podia ser eleitor dele. Aí ele falou, não, eu só jogo se eles aceitarem. Aí ele falou, não aceitamos ele jogar, não. Porque o Loló era bom. Aí ganhamos 2-1. Aí eles vieram. Não, vamos fazer outro jogo. Falei, não, vamos fazer o jogo agora. Não, mas tem um revanche. Não. Aí fomos enrolando. Falei, bom, agora nós fazemos revanche se vocês aceitarem o Loló. Não, pode pôr. Aí, nós ganhamos desse 4-1. Aí eles não chamaram nós para jogar aqui. E o seu irmão, você falou que ele era o melhor jogador da família, assim, entre os irmãos. E ele foi juiz também? Não. Juiz de futebol? Juiz de futebol foi. Ele apitou um jogo da Associação Mariana contra o Atlético aqui, e apitou um que eu vi ali, não sei, que ele me mostrou ali. Da Associação Morrinhense. Isso, né? Ele era juiz. Ele era duro, firme, disciplinador? Nossa Senhora. Eu ia sair daqui de casa, não, toma cuidado comigo, meu irmão não tem disso não, hein? Se precisar eu mando você embora. Tudo bem. Era muito bom. E ele era mais velho que o senhor? Bem mais velho. Ele era o terceiro. Eu sou o caçula. Ele tem o Zé Frauzino, o Luci, ele era o terceiro. Não, a Irene, depois ele, depois Edinar, Miguel e eu. Futebol de Goiás, nesta edição, acompanhando e conhecendo um pouco mais da história de Humberto Frauzino e Pereira e também da família Frauzino. O Futebol de Goiás volta dentro de instantes. Aguarde, tem muito mais histórias, não tem mesmo, seu Humberto? Tem, muito mais história. Então, Futebol de Goiás, volta já. Linha do Tempo. Década de 50. No dia 20 de dezembro de 1952, Atlético e Goiás se enfrentaram no estádio Antônio Ascioli, em Campinas, pelo Campeonato Goiano daquele ano. Melhor para o time esmeraldino, que venceu por 3-0 com gols de Zé Luiz e Eudes 2 vezes. O Goiás formou com o capitão, Bibil e Bacalhau, Miranda, Didil e Goia, Zé Luiz, Fião, Eudes, Duduca e Padaria. Já o Dragão teve Vilmondes, Ditinho e Oyama, Newton, Oswaldinho e Tonho Oscar, Toca Fundo, Epitácio, Dimas, Fábio e Preto. Década de 70. No dia 20 de dezembro de 1975, nascia em Silvânia Janivaldo Marçal Chaveiro, volante conhecido no futebol goiano como Marçal. Formado na base do Atlético, Marçal jogou no Dragão, no Atlético de Madrid, no Goiás, no Santa Cruz e parou no futebol japonês. Atualmente, Marçal é presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de Goiás. No dia 20 de dezembro de 1977, nascia, no Rio de Janeiro, Cristiano Santos Gomes, mais conhecido no futebol como Tiano, um meia habilidoso que chegou ao futebol goiano em 2007. Tiano tinha rodado pelo futebol carioca em clubes pequenos e fez sucesso com a camisa do Brasiliense. Em 2007, veio para Goiás na promoção que a Federação Goiana fez, contratando jogadores para os clubes. Tiano foi parar no Goiânia e disputou o estadual pelo Galo. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, 3503-1891.
Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos com o Futebol de Goiás e suas histórias neste domingo aqui na cidade de Morrinhos, falando com o senhor Humberto Frauzino, né, um dos grandes historiadores aí da história do futebol na cidade de Morrinhos e também no estado de Goiás. Futebol de Goiás que você encontra na internet, www.futeboldegoias.com.br. E falando agora com o seu Humberto aqui em Morrinhos, como que foi a chegada do senhor no América? Quem te deu a primeira oportunidade de jogar pelo América? Aqui tinha um barbeiro, chamava... A gente tratava ele por Raimundo. Não me lembro. Não, por Baiano, é Raimundo, não sei de que. Aí, aqui, antigamente a gente jogava, tinha um time que chamava time do João PSD. E o outro time do Dr. Eurico, que é o Eurico Barbosa, vocês já viram falar nele, deputado. Então a gente jogava nesse time. Aí quando o Baiano resolveu formar um time de jovem para o América, aí ele chamou a gente para participar de lá. A gente levantava, tinha só aquele campo lá da rodoviária. A gente levantava mais ou menos, o Baiano saía atrás, levantando todo mundo, levantava 5, 6 horas, nós íamos treinar lá, porque não tinha jeito de treinar outro horário, tudo estudava, qualquer coisa à tarde o América treinava, a gente ia treinar lá de manhã. Então você começou no juvenil do Juvenil. América. E sua família? Como é que via essa questão de ser jogador de futebol? Como é que era esse sonho de ser jogador de futebol? Não, nunca teve nada contra. Pai, mãe, irmãos, sempre incentivando a gente para continuar nesse caminho. Inspirava em quem? Porque normalmente quem começa a jogar bola quer ser igual a alguém, né? Tem o ídolo. Quem era o seu ídolo como jogador? Pode ser até brincadeira. A gente às vezes até falava até por brincadeira. Não sei, mas eu jogava, uma época estava jogando na associação, participando da associação Atlético Morrinhense. O Glênio era o centroavante lá. Então eu brincava demais, falava assim, a hora que eu crescer e ser, eu quero jogar igual você. Mas, sei não, a gente pensava, por exemplo, aqui tinha um jogador, um back que chamava Nariz, era muito bom de bola. A gente pensava assim, que quem sabe algum dia a gente podia ser igual a ele, né? Imaginava mais esses jogadores que estão próximos, não se contagiava pelo rádio, aquela áurea de Botafogo, de Santos. Não, nessa época não tinha, como se diz, nenhuma fanatismo, não tinha nada que esse time de fora. Só comecei a torcer mesmo futebol de fora em 1948. Mas antes, em 48, em 50 a gente já jogava esse trem, mas não tinha, assim, pensando ter alguém que a gente pudesse espelhar para si. E o que significava o América para o futebol em Morrinhos? O que era o América desde 1937, quando ele foi fundado, e como ele construiu sua trajetória? O América sempre foi um time de uma tradição muito grande que Morrinhos. Mesmo quando aparecia aqueles outros times, Cruzeiro, Associação Mariana, tinha antigamente um chamava Guarani, depois teve aqui 2 times também, 7 de Setembro e Juventus, mas o América sempre foi um time de tradição. Todas as vezes que se conversava em futebol, falava no América, quando via que o futebol daqui estava querendo deslanchar, chamava, o Loló pegava, reerguia o América. Sempre o América é um dos times, um dos clubes que participaram da fundação da Federação Goiana de Futebol. Tinha uma das grandes rivalidades que tinha aqui no sul de Goiás, era América e Buriti. Que exemplo, que história você tem dessa rivalidade? Nossa Senhora, que isso. Os jogos que aconteciam sempre foram jogos assim de muita emoção. Lá em Buriti, quando ia jogar lá, era não assim,
não só o receio, não o medo, mas o receio de jogar com o time do Buriti, que era muito forte, mas o receio do povo lá, porque o povo lá era bravo demais, né? Lá em Goiânia você fala muito nisso também, seu Humberto, que a cidade do interior mais difícil, assim, pelo menos por quem jogou ali na década de 50, de 60, sempre aponta, quase todos apontam a cidade de Buriti Alegre como uma cidade assim mais complicada para se jogar no interior. O que eles faziam, seu Humberto? Ali, vou te falar, eles faziam de tudo, uma pressão danada, precisava de invadir campos, invadia, agredia. E o interessante de tudo é que eu acabei casando com a mulher de lá. Mas você não arrumou ela, não foi numa briga dessa, não? Não foi não. Não, inclusive a gente, o pai dela morava lá, a gente ia jogar lá, e o que acontecia? Quando a gente estava assistindo o jogo, ali, brincar, a mulher vinha, te dava metia sombrinha na sua cabeça, aquele trem danado. O que eu fazia? Eu corria e ficava lá perto do meu sogro. Quer dizer, era namorado, ninguém aqui, porque meu sogro era bravo, né? Aí eu ficava lá perto dele porque ninguém chegava perto de mim. Você usava o sogro de escudo. E ele era bravo. Viu? Aí muita gente falou, mas você tem coragem, hein? Seu Humberto, e além dessa questão desses jogos, quais jogos assim na carreira do senhor como jogador o senhor lembra assim de forma marcante, que assim que dá aquela saudade no senhor? Quais jogos assim marcantes na sua vida? Esses 2 jogos contra o Cruzeiro, nós ganhamos 2-1 e 4-1. E eu posso dizer que esse jogo que nós jogamos lá tem um jogo que me marcou, mas negativamente. Quando eu estava falando, nós estávamos disputando, o América disputava lá, nós como time de aspirante disputando o quadrangular lá, as preliminares, né? Nós jogamos com o Goiás, empatamos 3-3, jogamos contra o Vira, ganhamos de 1-0 e fomos jogar contra o Goiânia. Falou, tá feito. Perdemos de 4-1 pro Goiânia, que ele ficou marcado assim, negativando na gente. Agora, essas 2 vitórias contra o Cruzeiro é por causa daquela rivalidade da gente que a gente tinha, que ele ficou bem marcado. Agora, do América mesmo, e deu participar do jogo, só teve um que eu não participei do jogo e teve muita, assim, uma coisa que eu não esqueço, que foi uma sensação muito grande, foi do jogo do América lá em Rio Verde. Nós tínhamos ganhado o Rio Verde aqui de 5 no campeonato do interior e fomos jogar lá. Nós perdemos a partir do tempo normal, aí foi para a prorrogação. Na prorrogação, quando faltava 5 minutos para terminar a prorrogação, no segundo tempo, nós estávamos perdendo 2-0. Aí tinha um colega meu, que jogador, falou, vamos embora aqui, acabou, não tem condição. Aí nós 2 saímos para ir para o hotel. O hotel não era muito longe, não. Quando a gente estava chegando perto do hotel, tinha um funcionário do hotel com um rádio assisticando rádio. Nós fomos chegando lá e o speaker gritando gol. Aí falei para ele assim, olha lá, 3-0. Aí chegando perguntando, o que foi? Ele falou, a América acaba de empatar. Aí nós vá para trás. Falei, nossa senhora, vamos para lá. Aí voltamos. Aí foi aquele sufoco em cima de nós, ela conseguiu terminar o jogo. Aí foi para os pênaltis. Naquele tempo não tinha pênalti alternado. Sorteava um, acabou que batia os 3, depois o outro pegava e batia os 3. Aí foi sorteio, o time do Rio Verde bateu primeiro. Bateram, marcaram os 3 gols. Aí foi aquela tensão danada. Nossa, não podia errar nenhum. Né? E o Loló batia uns pênaltis que se o caboclo sofresse do coração, morria. Você pensava, ele batia os pênaltis, falou, não, o goleiro vai pegar. Quando o goleiro, pum, a bola tá ventando. Aí foi que trem marcou a gente muito, né? Outro dia, entrevistando o João Serafim, a esposa dele contou uma história. Porque assim, nesse Rio Verde, depois teve que fazer um jogo extra em Goiânia, né, seu Humberto? Aí lá vocês ganharam. Certo. Ela contou pra gente que quando vocês ganharam esse jogo do Corinthians de Rio Verde, né? Lá no Estádio Olímpico, em Goiânia,
vocês voltaram aqui para Morrinhos, uma grande festa, todo mundo aguardando, e vocês entraram aqui na cidade com uma abóbora num espeto, é verdade? Não, o negócio é o seguinte, não sei, talvez, pode até ter acontecido isso também. No dia que nós ganhamos deles aqui de 5-0, nós fomos para um bar comemorar. Aí eles compraram uma abóbora, esticaram a abóbora e pôs lá. E dentro do estádio também eles ficavam lá, porque Rio Verde chamava Rio Verde das Abóboras, uma coisa assim. E nós temos o Darcy Chave, pai do Rogério, não, mas aquele caboclo era ele. Quando ele chegou lá, ele foi junto lá para assistir o jogo, ele ficava na rua gritando: Rio Verde das Abóboras, você apanha aqui, mas eu não tinha, não. Eu falava, não, para com isso aqui, não, que babai, não tem medo de nada não. Aí, agora eu não me lembro porque nesse jogo lá eu não estava, eu não me lembro se aconteceu isso também não. Seu Humberto, o fato de ter sido campeão do interior deu ao Morrinhos, ao América, a oportunidade de disputar o Campeonato Goiano contra o Ipiranga e também contra o Atlético. E o América acabou sendo o campeão goiano. Como é que foi esse campeonato, essa trajetória, que até hoje não é reconhecido pela federação? O negócio é o seguinte, inclusive eu estava pensando que foi no mesmo ano de 57, mas não. Porque naquela época, como diz, campeonato do interior, campeonato goiano e campeonato de Anápolis. Não estou criticando a imprensa, não estou criticando nada. Aí a federação resolveu fazer isso, para quê? O Atlético ser campeão goiano. Era o favorito. A imprensa, não, pronto. E aí o que acontece? Acontece que o América resolveu fazer umas bobagens e acabou ganhando o título, né? Então aquilo foi uma satisfação, um marco aqui para Morrinhos. Eu acho que a federação, não sei por que ela não consta isso. Foi uma festa grande? Nossa senhora, uma festona aqui, mas festona boa mesmo. Mas essa foi só com sorvete Guaraná também? Não, essa aí teve bem. Outra, uma festa que... agora eu vou te falar um negócio, foi lembrando. Quando o América ganhou, classificou, foi disputar o título com o Iumas. O Iumas tinha sido campeão de um outro setor lá. Aí o Iumas veio jogar aqui, o América ganhou, não me lembro quem, o árbitro da Federação Goiânia, não me lembro do nome, eu sei que tem o apelido de Leão. Não sei se já ouviu falar, não. João Rodrigues. Então, aí ele apitando o jogo. E o Rosquinha era bom de bola também, mas bom. Teve um lance lá que ele driblou um punhado de jogador e sentou na bola. Aí ele veio, ameaçou expulsar ele. E acabou o jogo, tudo. E eu correspondia com um jornalista do jornal Lengo, lá no Rio, que porventura era vascaíno. Ele tinha uma sessão lá chamada Ronda Diária. Então eu costumava mandar alguma coisa lá, alguma pergunta para ele, alguma coisa para ele. Aí eu mandei uma pergunta se o juiz estava certo em fazer aquilo. Eu expliquei para ele, e ele respondeu na jornal que estava certíssimo, que aquilo era uma atitude, como é que fala? Antidesportiva, que ele podia até ter expulsado o jogador. Tudo bem. Aí nós fomos fazer a decisão com o Iumas lá. Chegamos lá, foi uma pressão, mas você nem calcula. Eles andavam na rua e falavam: quero ver o Rosquinha sentar na bola, é aqui. Eles arranjavam umas ripas e ficavam: quero ver o Rosquinha sentar na bola, é aqui. E o que aconteceu? Tinha um serviço de alto-falante lá numa praça e ele ficou o tempo todo lendo a resposta do rapaz lá do Rio de Janeiro. Nossa, aquele que você diz, fazendo, xingando. Aí nós fomos, na parte da manhã, o Loló foi lá para ver onde que era o campo que ia jogar. Não tinha estádio. O campo era cercado de arame farpado. Não o gramado, mas uma extensão muito grande assim, para não deixar. Aí olhando tudo. Aí o Loló, eu lembro bem que o Loló falou assim: não vou pôr Rosquinha não. O Rosquinha falou: não, eu quero jogar. Não, você não vai não. Eles vão te machucar aqui, não vai dar certo. Não. O Loló falou: não vou pôr. Aí não pôs. Aí jogamos. Aí, em dado momento, e aquela pressão você nem calcula. Em dado momento do jogo lá, um tal de Jataí, um pretão forte, deu um soco na cara de um jogador nosso, o Vete. Aí foi aquela correria. Entra gente de um lado, entra gente do outro, corre. João Carneiro,
ex-presidente do Vila, entrou no campo correndo, ele caiu e eles começaram a chutar ele. O pai do Romeu arrancou daquela do umbrole e... mas você via gente passando debaixo do arame, tudo correndo, mas não ficava correu tudo. Aí o Loló falou, vamos tirar o time do campo, não tem segurança. Aí eles queriam prender veio a polícia para prender o seu Jorge. Aí vocês não vão prender nada não. Vocês não deram segurança para nós aqui, o rapaz está apanhando aqui, se não fizer nada, não vai prender ninguém não. Aí reuniu a federação, o representante da federação, o Loló e o do Inhumas. O representante falou assim, o negócio é o seguinte, conversou com o delegado, vocês têm condição de dar segurança? Temos. Inclusive já mandei buscar mais soldado. Então ele falou desse jeito, então nós vamos fazer o seguinte, vai reiniciar o jogo, qualquer coisinha que acontecer, o jogo é paralisado e pronto, e vocês vão perder os pontos. Aí jogou, não teve problema nenhum, não teve mais briga, nada, jogou, acabou o jogo. Os jogadores saíram, foram pro hotel, o Loló falou, nem tomar banho, tem nada, pega a roupa, põe nós tínhamos medo de carro, de automóvel, entra nos carros e vamos embora para Goiânia, para não dar mais de qualquer coisa aqui. Aí estamos vindo embora, quando eu estava chegando na entrada de Goiânia, o caboclo falou, teve um desastre ali. A estrada lá completamente lotada, que tinha um posto de gasolina, deve ter acontecido um desastre. Chegamos lá, era o povo de Morrinhos. Os que tinham ido e com os povos que estavam lá em Goiânia. Mas que é isso? Foi uma farra. Entramos dentro de Goiânia, aquele foguetório, andando para tudo quanto é lado, andando naquela rua lá, soltando foguete. Nós vimos embora, teve que dormir lá. Aí não era agora não, no trem ali foi bom. Aí chegou. Aí chegamos aqui, quando chegamos aqui tinha palanque armado lá na praça, aquele negócio, prefeito, todo mundo, aquele trem fazendo propaganda, fazendo política, e prometeram, cada jogador vai receber um lote, cada jogador que jogaram. Então a prefeitura deu 11 lotes para o América, um para cada jogador. Fora. Você ficou de fora? Não joguei. Então, alguns trechos da história de Humberto Frauzino e também da história do América de Morrinhos, de Eliezer Paulo, Rafael Bessa, João Paulo de Medeiros. Futebol de Goiás e suas histórias volta já. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Ao longo da história, o clássico municipal da cidade de Morrinhos foi realizado no futebol profissional em apenas 2 ocasiões. América e Morrinhos se enfrentaram pelo Campeonato Goiano da 2ª Divisão em 2014. Cada equipe ganhou um dos confrontos disputados no Centro Esportivo João Vilela. No primeiro, vitória do América, 1-0, gol de Paulinho Salles. No segundo, o Morrinhos deu troco e venceu por 3-0 com gols de Juliano, Valdemar e Warlen. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E Loteamento Residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, vindo a Morrinhos para conhecer a história de Humberto Frauzino
Pereira, o Grané. Não era assim que o pessoal te chamava, Humberto? Certinho. Quando era juvenil, né? Por que Grané? Ué, porque veio um técnico lá veio um rapaz lá de São Paulo, um turco que morava lá em São Paulo, ele veio morar aqui, a gente chamava ele de Moreno. Aí ele começou a treinar o América. E, como eu disse, a gente tinha um chute muito forte. Então ele falou assim, eu vou chamar você de Grané, porque lá no São Paulo tem um jogador que tem chute, você tá aparecendo, é para chutar. E pôs Grané, ficava me chamando eu de Grané. Então, Grané, e como um dos historiadores da história, um dos profundos conhecedores da história do América, que jogadores a gente tem ao longo dessa história, desde 1937, que a gente pode destacar da história do América de Morrinhos? Falar os que eu me lembro, claro, né? Aqui tinha chamava Geraldo Moreira, muito bom de bola, era um ponto esquerdo, jogava bom. O Silvio Costa era bom. O Pedro Celestino, que foi deputado estadual federal, Celestino Filho, tinha um jogador que muito bom nessa época, bem para trás, né? Depois chegou aí mais na frente o Loló, o Silvio Costa ainda estava bom, ainda estava jogando. O Silvinho de Melo é um meia direita muito bom. E foi aparecendo os jogadores aqui, assim. Aí veio o João Serafim, que jogou aqui foi jogar no Uberlândia, o Uberlândia foi para São Paulo foi para Iumas. Tinha o Nedino, que era bom. O Riachuelo, ele morava em Uberaba, veio aqui para tomar conta de uma loja aqui, e ele era muito bom, tornou-se o titular do América. O Romeu era um jogador espetacular, inclusive jogou no Vila Nova. E o Rosquinha era muito bom de bola. E tem mais jogadores assim, mas eu acho que não chega no patamar desse, assim, bom de bola, mas não tanto como esse jogador antigamente. Quem foi o Rosquinha? Que o senhor já falou tantas vezes desse jogador. Como é que ele era? Quem foi Rosquinha? Rosquinha, ele começou a jogar no América assim, muito jovem também. Depois ele foi, o pai dele, não me lembro a família dele, como é que é a família dele. Ele trabalhou muito tempo parece na Celg, no Rosquinha. Ele era um jogador muito bom, que começou, como diz o juvenil do América, foi subindo e tornou-se um dos titulares do América, né, aí, que participou de vários campeonatos aí, sempre sobressaindo. Que história o senhor tem, que o senhor lembra do Rosquinha? Um fato, um curioso, um dia engraçado? Ele era assim nesse ponto ele era meio atrevido, você não gostava de... Ousado. Isso, gostava. Se ele pudesse humilhar o caboclo, ele humilhava, ele não tinha brincadeira com ele não. Mas assim, desses jogadores todos que o senhor citou aí, talvez o Loló tenha sido o mais importante, assim, pro crescimento do América? Para mim, de todo o tempo que eu conheço futebol, que eu mexo com futebol, o Loló foi o melhor jogador que teve aqui em Morrinhos. Inclusive, ele foi fazer um teste lá no Corinthians, disse que passou, dizem, eu não estou dizendo certeza, porque eu não tenho certeza, que ele largou, não ficou lá no Corinthians para voltar para casar. Era a conversa antiga. Ele era bom, mas muito bom de bola. E fora de campo, qual foi a importância dele pro esporte, aqui em Morrinhos e para o América, seu Humberto? O Loló, ele era tudo no América. Ele foi presidente do América, foi técnico do América. Ele era um caboclo que fazia de tudo pelo América. Ele trabalhou na Celg e ele tinha um prestígio muito grande, não só aqui, como no meio político ali de Goiânia. Então ele foi muito importante na história do América. Dá para dar a característica dele? Era driblador, era goleador? Porque o Goiânia também se rendia ao talento do Loló, que o levava sempre que precisava nos jogos dele lá na capital. Ele era driblador e goleador. Ele era, para mim, não vou dizer perfeito, porque às vezes não tem perfeito, mas para mim ele quase chegava a ser perfeito. Tem gol marcante do Loló? Um gol que você
pode colocar como um inesquecível? Eu não me lembro, não. A não ser que quase matou gente do coração. Esses pênaltis que ele batia lá em Rio Verde, quase matou gente do coração. Mas ele tem uma... Não me lembro bem assim de um gol assim que ficou marcado, não. E assim, seu Humberto, o senhor falou igual do Loló, falou do Silvio Costa, o Loló que inclusive jogou na seleção goiana também, né? Além de jogar no América, no Goiânia. Era titular absoluto. Ele também jogou na seleção goiana. E quando ele vem aqui, porque assim, ele que era o treinador desse time de 57 e de 59, que foi campeão do interior e campeão goiano. Ele era treinador e o jogador. Ele fazia de tudo ali no América. Só não era presidente, mas quem mandava no América era ele. Tinha os presidentes lá porque tinha que ter presidente, mas ele é que mandava no América mesmo. Então dá para colocar assim que ali naquela década de 50, o Loló realmente é o grande desportista aqui da cidade de Morrinhos. Para mim não tem nenhuma dúvida. O Deobaldo, ele até citou que o estádio hoje, João Vilela, iria levar o nome dele, mas como o João Vilela foi um precursor do esporte, acabou levando. Seria uma injustiça ao Loló por que ele representa o América? Para mim, eu não me lembro, aliás, eu não sei bem por que razão que colocaram o nome do estádio João Vilela. Dizem que o João Vilela era uma pessoa, ele era sapateiro. Então ele que se encarregava de arrumar, consertar as bolas, arrumar as chuteiras, tudo do América. Eu não sei qual foi a ideia de quem colocou o nome dele, né? Porque ali o Loló teria muito mais, como é que fala? Mais serviços prestados? Mais serviços prestados, que merecia muito mais do que o João Vilela. Agora o negócio é que tem aquele problema naquela época, porque o João Vilela tinha morrido. Não, o João Vilela tinha morrido, não, ele veio aqui. Porque às vezes eu pensava, podia ser que ele tinha, o Loló era a Bíblia, não queria pôr. Mas eu não tenho, assim, conhecimento por que não colocaram o nome do Loló. Queria que o senhor falasse também, já um pouco mais recente, sobre o Deobaldo, porque dizem que ele era bom de bola também, né? Foi um jogador que brilhou com a camisa do América. Deobaldo era um bom jogador. Antes dele ficar barrigudo do jeito que ele estava barrigudo, né? Ele era bom jogador, tinha uma facilidade para driblar, era um bom jogador também, muito bom. Quer dizer, não chegava ao Loló, mas era bom. E daquele time ali já da década de 80, seu Humberto, que retorna ao América, a primeira divisão do Campeonato Goiano, por 2 vezes, em 85 e 87. Quais são, né, os jogadores que podem ser destacados assim? Eu fui tesoureiro do América de 87 a 91. Quem era diretor de futebol do América é o Mauro Carvalho. Ele me convidou para ser e eu fui. Todo ano, chegava no fim do ano, falava, o ano que vem vamos arrumar outra. Ele vinha, eu não tinha coragem de falar para ele não. Que a gente começamos aqui a ter um conhecimento aqui no Genipapo, jogava aqui, a gente começou a ter muito Genipapo, a gente ficou como um verdadeiro, quer dizer, era mais do que um amigo, quase igual um irmão. Então não tinha coragem de falar para ele, não, eu não vou mexer com isso. Então eu fui de 87 a 91. Nessa época, o Mauro era um diretor muito exigente, cobrava muito da diretoria, cobrava trabalho. É o seguinte, que ele tinha uma coisa com ele, fez um compromisso com o jogador, tem que cumprir. Pagamento, todo dia 10 do mês seguinte, o jogador recebia. Tinha disso não. Arrumava dinheiro, tinha que arrumar dinheiro emprestado, tá pronto. Bicho era pago. Jogo de quarta pagava no domingo, jogo de domingo pagava na quarta, assim. Então ele tinha muita exigência. E o Mauro, ele tinha assim, quando chegava na época de formar o time, ele saía junto com o Hélio, que andava para esse interior todo aí procurando jogador. E tinha um jogador que jogou muito tempo em São Paulo, tal de Sudaco, ele tinha muita entendimento com ele arrumava jogador. Então, o América, nessa época, arrumou uns times muito bons. Aqui jogou Newton, que foi titular há muito tempo, Santos, o goleiro. O Vicente, um ponto esquerdo do América,
do Uberlândia, era bom de bola, mas muito bom. Tinha jogador do Atlético Mineiro que jogou aqui, que inclusive estava, ele contando para nós, estava num famoso jogo que houve do Atlético contra o Flamengo lá no Serra Dourada, que o juiz expulsou quase o time do Atlético inteiro. Ele estava lá. Tinha o Nélio, o Ney, que foi muito tempo titular do Vasco. Tinha Nélio, que jogou no América naquela época. O América tinha time. Carlos Rodrigues, Carlos Henrique. Quer dizer, tinha muito jogador que vinha de fora, que o Mauro conseguia trazer para cá, um jogador bom. Tinha um jogador de Goiânia que vieram para cá, ele chamava Biloca. Biloca? Não é Biloca, não é um outro. Tinha um outro, 2 jogadores, o Jailson. O América comprou esses 2 jogadores do Goiânia, pagando 400 cruzeiros para os 2. Eles vieram jogar muito tempo aqui e o América vendeu um jogador para o Fluminense de Paraíba, mil, e ficamos com o goleiro. Mas o time do América nessa época, o América jogava aí, ele ficava sempre no meio da tabela. Só uma vez só, que ele teve no iminência ser rebaixado. Só. Mas o resto tudo era. Jogava, por exemplo, 14 jogadores, 14 times, ele ficava no 7º, no 6º. Houve uma época que, como até hoje, mas teve uma época que o campeonato foi, acho que, 4 turnos. O América classificou em 1988. Pois é, o América classificou para outra fase, mas infelizmente caiu para jogar contra o Goiás. Empatou com o Goiás aqui e tomou de 3 lá. No outro ele classificou, foi jogar contra o Atlético. Empatou aqui e perdeu para o Atlético. Mas o América sempre teve um time bom. E nesse tempo do Mauro, teve muito jogador, inclusive teve um Beck aqui que jogou muito tempo no Botafogo, Melo, jogou, era lateral direito do Botafogo. E aqui tinha um tal de Melo, um meia esquerda, nossa senhora. Eu não vou falar que ele chegava a ser o Loló, não, mas ele era bom demais, mas bom mesmo. Eu não esqueço, você estava falando, jogando contra o Vila Nova, lá no Vila, lá em Serra Dourada. O Vila não podia perder, porque se ele perdesse, ele tinha que ir em Quirinópolis, ganhar do Quirinópolis para não ser rebaixado. Nós ganhamos deles 3-2 lá dentro. Esse Melo pegou a bola no meio do campo, driblou quase o time do Vila, tudo, o goleiro marcou o 3º gol. Nossa, mas foi eu. E esse gol passou várias vezes na Bandeirante. O Silvio Luiz falou assim, olha esse gol, isso aqui que é gol. Passou várias vezes na Bandeirante. E o Mauro resolveu fazer uma gozação com a Nega Brechó, porque quase apanhou dela. Ela foi mais em cima dele, não, mas se não segura ela, ela brigava. E nesse time de 80 tinha um Frauzinho nesse elenco, seu Humberto? Teve Roberto Frauzinho. Quando eu falei jogador da família, só os irmãos. Tinha o Roberto Frauzino, ele jogou no América. Teve o meu filho Fraudinha, o Vinícius, ele jogou no América. Numa época aí. Não, mas foi o Vinícius mais o Roberto, acho que foi depois de 80. Não, acho que foi a época de 80. Esse Roberto também era até bonzinho. Tá aí então Humberto Frauzino contando mais detalhes aqui do futebol morrinhense. Geliezer, Rafael Bessa, João Paulo de Medeiros. Futebol de Goiás e suas histórias volta já já. Biografia. Os personagens da nossa história. Antônio Eleutério nasceu no dia 3 de março de 1926 em Morrinhos. No futebol, ele era o intrépido ponteiro esquerdo Loló. Como morava na cidade do sul do estado, o jogador atuava simultaneamente pelo América e pelo Goiânia nas décadas de 40 e 50.
Em Morrinhos, Loló era mais que um jogador do time. Era ele quem comandava o América fora de campo. Sob sua batuta, o time colorado obteve as conquistas mais importantes da história: o Campeonato Goiano do Interior e o Campeonato Goiano de 1957. Atualmente, com 86 anos, Loló mora na cidade de Colinas, no interior do Tocantins. No ano passado, ele se formou em Direito. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E Loteamento Residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos com o Futebol de Goiás e suas histórias aqui na Rádio 730. Futebol de Goiás, que está na internet, www.futeboldegoias.com.br. Lá você encontra fichas técnicas, áudios, fotos, todos os nossos programas, retrospectos e muitas outras curiosidades sobre o nosso futebol. O senhor disse que lá no começo o Loló era uma figura importante tanto dentro de campo como no extracampo. Perfeito. Mas além dele, quais dirigentes o senhor pode destacar para falar da história do futebol do América, de Morrinhos? Nós tínhamos um deputado, ele foi deputado estadual, foi deputado federal, Celestino Filho. Ele era também um dos baluartes do América também. Tudo que o Loló precisava, procurava ele que arrumava. Uma vez, esse último jogo da decisão daquele triangular que jogou contra o Ipiranga, que todo mundo tinha medo lá porque ali era muito perigoso, Loló foi, conversou com o Celestino, ele foi, levou como se diz, um punhado de soldado para lá, deu a maior garantia para nós. Eu me lembro de uma vez, nós fomos jogar contra um time, o América foi jogar com um time, não sei bem, e nesse time, essa cidade também era... Eles gostavam muito de fazer pressão. Aí o Loló procurou o Celestino e falou: Celestino, só tem um árbitro que aguenta apitar um jogo ali. É o Minas Gerais. Já ouviu falar nele? É o Minas Gerais, um petão que tinha ali. Esse aí, falou: como é que faz? Ele disse que é sorteio, falou: deixa comigo. Foi lá, a federação nomeou, indicou ele para apitar o jogo. O Celestino nos ajudava demais. Foi um dos baluartes na construção do estádio João Vilela. Ele era aquele assim que o que o Ailê faz e fez pelo Goiás era o Celestino pro América? Às vezes, não sei, parece que o Ailê põe não, ele fazia não, mas o que ele podia fazer pro América ele fazia. Não colocar dinheiro porque ele não era assim pessoa de posse, não era rico. Mas o que ele podia fazer para o América, ele fazia. Já a verba, se precisasse, ele arrumava. Tem outro dirigente marcante da história do América, além do Celestino? Pode ser, às vezes a gente vai falar, não sei se até eu sou suspeito de falar, mas é como eu falei já aí para trás, para mim o Mauro Carvalho foi o melhor diretor de futebol que o América já teve. Porque aí falei o Loló, a importância do Loló para trás, ele teve importância, mas de 87 até a morte dele, ele era fazia de tudo pelo América. Posso dizer que ele entregou até a vida pelo América, porque ele morreu num acidente, que aconteceu quando ele estava em serviço do América. Era um diretor que todo mundo gostava dele, tinha jogador que vinha, quem que é o diretor? Ele vinha, esse jogador do Rio, às vezes encontrava um outro lá, que falava: o América está me levar para lá, como é que é? Ele falou assim: olha, no América ele não paga bem,
mas vocês prometeu-se para pagar tanto, vocês podem ir tranquilo, e não tem disso não. Que o Mauro Carvalho era um dirigente, não era morrinhense, era mineiro, mas ele, para mim, foi um dos melhores diretores de futebol que teve aqui. Foi de 87 a 91 ele faleceu. Seu Humberto, ali na década de 50 é construído aqui em Morrinhos o estádio João Vilela, né? Assim, era para ser inclusive o maior estádio de Goiás naquele momento, né? Projetado aí para 25 mil pagantes na época, acabou que nunca, né, foi concluído conforme o projeto original. Mas o que o senhor se lembra, assim, da construção do estádio, qual que era a importância dele aqui para a cidade de Morrinhos? Naquela época, o esporte, o futebol era todo realizado ali na praça da rodoviária, tinha um campo de futebol lá julgado. Aí a prefeitura deu esse terreno lá pro América, e o América, o terreno do América, o América que trabalhou, o Celestino trabalhou, ajudando, tirando verba, a diretoria trabalhando, construiu o estádio do América. Aquilo tornou-se aqui para dentro uma coisa extraordinária, porque um estádio, teve muito jogo importante lá, e o Uberaba que veio para inaugurar, e aquilo ali tornou-se uma coisa marcante, esse estádio lá. E acontece que foi passando, o América não tinha condições de fazer uma reforma que o estádio precisava, porque estava chegando num estágio que o estádio já não tinha mais condição. Aí a diretoria resolveu e doou o estádio para a prefeitura. Aí que chega o negócio. Fizeram lá e tinha que determinadas condições para serem efetivada a doação. Tinha que fazer umas cadeiras, colocar umas cadeiras lá para o sócio do América, uma série de coisas. Se não iniciasse a obra, não concluísse a obra, tal data, assim, voltava o América. Pronto. Eu sei que não foram cumpridas todas as condições. Aí depois a prefeitura também, sem condição de resolver o problema do Estado que precisava, doou para a Fundação de Esporte, né? Estadual de Esporte. Ela que fez aquelas arquibancadas, cobriu aquilo, iluminou tudo. E eu falei para você, ficou essa situação, né? Eu não digo, hoje, o dia de até me procurar, eu tenho os livros, tudo da América aqui guardado. Que eu descobri eles, sumiram, a hora que eu descobri, eu falei, não, você não vai sumir esse, não, vai ficar comigo. Porque ele tem história do América toda. Aí, conversando, eles me vieram me perguntar, falei, gente, já não tem mais condições de não fazer nada, já prescreveu esse trem. Quem vai entrar com ação para isso? Não, mas, quer dizer, eu falei para eles, eu penso, moralmente a prefeitura tem alguma obrigação com a América, mas de direito não tem jeito, porque não tem nada. Aí diz que estão mexendo aí para ver o que vai fazer. Diz que ia conversar com o prefeito. Sei que o América. Aí é aquele problema. A gente está falando, vamos falar e pronto. Não é mentira minha. Aí o Morrinho sempre teve mais facilidade nos campeonatos que o América teve. Correto? Quer dizer, não vou aumentar nada, porque isso aqui já entra política no meio e acabou. E aproveitando que o senhor está citando o América, né, e tudo, qual o senhor avalia, assim, qual que é a importância do América para a história, vamos dizer assim, do futebol de Morrinhos? O que é o América de Morrinhos? O América, para mim, o América de Morrinhos para o futebol é tudo. Quando foram fundar o Morrinhos, aliás, quando eu me lembro direitinho, o América ficou um tempo parado. Aí chegou um rapaz aí, acho que estava em intenção de se candidatar a vereador, resolveu fazer um levantamento para ver se conseguia levantar o América. Até ele me procurou, porque quer dizer, não estou puxando sardinha não. Tudo que acontece do América, vai lá no Humberto que ele entende, vai lá que ele faz isso que ele faz. Aí vieram atrás de mim, falaram, estou querendo levantar o América, o que tem que fazer? Eu falei, escuta, não sei.
Se vocês traz os livros das eleições tudo para cá, traz para mim que eu olho e vejo o que vai fazer. O que precisar fazer, eu faço tudo para vocês. Vocês só têm a obrigação de pegar as assinaturas nas atas, nos ofícios e levar para a federação. Aí ele foi. Aí apareceu aqui, uma América não tem jeito não, porque ele deve muito INSS, deve muito da federação e ele não é viável. Então nós estamos pensando em fundar um time. Descobriram um time que tinha aqui, o JK, que ela tinha filiado à federação. Aí lá eles conseguiram reativar o JK e mudar o nome dele para Morrinhos. Mas aquele negócio é o seguinte, tinha o Morrinhos aqui, mas sempre, acho que torcedor do América nunca deixou acabar. Eu digo, um dia eles me perguntaram, quando começou a câmera, você vai torcer para o América ou para o Morrinhos? Eu falei, eu sou torcedor do América. Não sou torcedor do América de hoje, não sou torcedor do América desde menino. Torcer contra o Morrinhos? Não vou torcer contra o Morrinhos. Só torcer contra o Morrinhos diz que o América jogou contra o Morrinhos. Inclusive, quando ele jogou contra o Itumbiara, perdeu, tinha muita gente que falou, não, eu vou lá para torcer, eu quero que eles vão pro brejo. Eu falei, eu não penso assim. Futebol, mas a rivalidade era grande demais. Mas muito mesmo. Então eu acho que o América tem uma história muito grande aqui dentro. Quer dizer, já jogou time aqui, já jogou time do Rio de Janeiro, São Cristóvão, Portuguesa, Canto do Rio, já veio jogar, o América Mineiro foi campeão, veio jogou contra o América aqui. E eu acho que no esporte o América é tudo. Talvez não para as pessoas mais jovens, porque não conhece a história da América, mas quem conhece tem o América no coração. Então quer dizer que aquela história que chegaram a ventilar de uma possibilidade de fundir o Morrinhos com a América, isso está arriscado dos seus planos. Você conversava com o Caboclo achava... Olha, só para lembrar, quando nós estávamos com o América, nessa época do Mauro, eles ventilaram, vamos trocar o América, o nome do América. O América nunca ganhou... Esse time de América nunca foi campeão nada. Vamos mudar o nome. Conversamos, inclusive, com o meu irmão, que é o Zé Flauzinho, falou, vocês vamos fazer isso. Um time de tradição dessa. Conversamos com um caboclo da federação, eu fui conversar com ele lá, eu tinha muita amizade com ele lá, conversando, para ele me dar o que podia fazer para mudar o nome. Eu falei, não, você não vai fazer isso, não, mudar o nome queria passar para Morrinhos. Porque Morrinhos divulga. Ele falou, você não vai fazer isso, não, isso é uma bobagem. Aí fizeram uma pesquisa. Nossa Senhora, acho que 90% não aceitaram de maneira nenhuma. Então, é aquele negócio que essa fusão. Escuta, por que fundir? Aí queria pôr América Morrinhos Futebol Clube. Eu falei, não, peraí, isso é brincadeira. Vieram conversar com eu falei, olha, o problema não sei, eu não vou entrar no negócio. Eu acho que não convém. Não, mas eles estão querendo porque 2 times aqui não tem condição. Não sei. Cada um tem uma opinião. Não sei a opinião do Flávio, a opinião do Fábio. Mas não tem condição. E o prefeito disse que só ajuda um time. Então tem que ser o América. Para começar, ele está na 2ª divisão. É um time tradicional. Mas vamos ver o que faz. Aí cortou. Cortou também para conseguir. Quando eles começaram a falar nisso, o regulamento do campeonato já tinha. Falou, não tem jeito mais de trocar esse time, não. Mas eu acho que... Sei não. Eu acho que aí tem que fazer reunião. O sócio não vai aceitar de jeito nenhum. Seu Humberto, muito obrigado pela atenção aqui com a equipe do Futebol de Goiás. Infelizmente, 1 hora passa rápido e as histórias são muito agradáveis. Mas eu espero poder voltar em Morrinhos e a gente relembrar muitas histórias do futebol morrinhense. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Como eu já tinha trocado e-mail com vocês aqui, o que a gente puder fazer, precisar da gente aqui, a gente está à disposição de vocês. Inclusive, eu estava conversando com vocês, eu fiz um CD aqui, que algumas coisas do Morrinho do América, que vocês vão levar, aquilo que for de interesse, vocês vão arrumar. E, à medida que a gente for lembrando alguma coisa, a gente vai fazendo aqui, a gente vai entrando em contato com vocês. E
Agora eu preciso, mas acho que minha neta me ajuda. Eu preciso, porque eu vou entrar no site, eu não dou conta de achar os trem que eu quero. Mas acho que eu consigo. A hora que eu precisar, eu chamo o Fábio me ajuda. Eu achei interessante. Quando o Fábio falou para mim, São Berto, tem esse trem. Eu fui entrar, olhei e falei, mas esse povo aqui eles estão dispostos mesmo. Muito bom esse serviço que está fazendo. Eu acho que você deve continuar esse trabalho. Como eu disse aqui, é um trabalho muito difícil. Eu sei, a pessoa tem que ter muita vontade, muito fazer esse trabalho. E pelo que eu vejo, vocês estão com essa vontade. Então, continua desse jeito, que é para o bem do nosso futebol, não dos Morrinhos, mas do Estado. Tá aí, então, Humberto Frauzino Pereira, o Grané, o nosso personagem no futebol de Goiás e suas histórias. Rafael, João Paulo, Geliezer. É isso aí, Vinícius Tondolo. E para encerrar essa edição especial do Futebol de Goiás e suas histórias, você fica agora com a emoção do gol, no Museu do Gol. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira gol. É hora de Museu do Gol. No dia 14 de julho de 2013, o Morrinhos foi a Mineiros e venceu o time local por 3-1 no estádio Odilon Flores, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Goiano da 2ª Divisão. O garoto Roniel fez o gol da virada aos 42 minutos do segundo tempo, a favor do time de Morrinhos. E a emoção do gol você confere na voz do locutor Fábio Egito. É gol, gol! Rádio 730, a rádio show do Brasil! Quem recebe é o Lanza, faz o cruzamento dentro da grande área, o Wanderson abandona a meta, fica com ela, sai jogando rápido com o Marcelinho, ele a bola atravessou o Diego Ronaldo, agora tem passando pelo lado de Léo Filhão, do lado de cá tem passando o Roniel, tem o Guma, se tocar a bola leva perigo, Marcelinho, vamos Marcelinho, toca a bola, tocou pro Cruel, dentro da grande área, vai fazer, golaço! Roniel recebeu na diagonal, bateu sem chance pro Amaral, pra virar o jogo aos 43, Valdir, o garoto Roniel, que é nascido em Morrinhos, fez o segundo e recebeu o terceiro cartão amarelo dele na sequência, foi comemorar, ele tirou a camisa, alguma coisa ele fez, Valdir, mas primeiro conta o detalhe do gol pro torcedor em Morrinhos. Sim, beleza, pelo lado canhoto, mas antes começou numa grande jogada que o Marcelinho, que vem pelo meio, foi costurando todo mundo, jogou pelo lado canhoto, ela sobrou pro Roniel, ele viu o goleirão adiantado, ele colocou no ângulo, lá onde a coruja dorme, o Amaral não viu, golaço, vira! Fica por aqui a edição de número 87 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Mais detalhes da história, do perfil, da carreira do pesquisador, ex-jogador Humberto Frauzino, acesse futeboldegoias.com.br. Agradecemos a sua audiência, que vai nos deixando cada vez mais líderes no horário. Acesse a página que resgate a origem do nosso futebol. Ou curta a nossa fanpage no Facebook, Futebol de Goiás com Y e Z. Tenham um excelente final de semana
e até a próxima. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Atenção, preparou, correu e chutou.